Bom, eu sou Nalu Faria, militante da Marcha Mundial das Mulheres e da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, e estou aqui hoje para falar brevemente nessa aula sobre o movimento feminista e a atuação nos territórios, as suas principais formas de organização e luta. Quando a gente vai falar da luta das mulheres, do movimento de mulheres, a gente precisa sempre começar remarcando que a história da organização das mulheres, da nossa organização, ainda tem muito para ser desvendado, né? Isso faz parte, inclusive, dos processos de silenciamento, de ocultamento das formas de organização que nós fomos tendo ao longo dos séculos. Mas é importante a gente dizer que essa organização das mulheres populares, que é o que a gente quer enfocar aqui hoje, ela vem de longe e, ao mesmo tempo, é muito diversa. Se a gente olhar pelo nosso país, nós podemos pensar que nós recém estamos conhecendo como as mulheres negras sempre estiveram organizadas, como foi sua luta, né, nos processos, né, pela abolição, mas também na construção mesmo das articulações, para manter condições de vida e para manter a comunidade unida, né? E nós temos até hoje referências dessa organização das mulheres negras que vem de tão longe, né? Mas a gente pode também situar que aqui no Brasil, e como nós estamos num curso da Central de Movimentos Populares, a partir do que foi o processo de crescimento da urbanização no Brasil e da construção das grandes cidades e das periferias, foi se intensificando a organização das mulheres nesses centros urbanos, vindo desde os clubes de mães, desde o que foi, por exemplo, nós que estamos aqui em São Paulo, o movimento de mulheres contra a carestia, mas toda a luta das mulheres por saúde, por educação, por saneamento básico, por moradia, por creche, e, ao mesmo tempo, uma luta que ela foi se complexificando, no sentido de que ela foi se tornando mais ampla em termos de agenda, e acho que um dos elementos também tem que ver que o Brasil é um dos países onde a gente teve mais entrelaçamento e imbricamento das organizações já de cunho feminista, ali dos anos 70, com as mulheres das organizações populares. E, ao mesmo tempo, a gente gosta muito sempre de ressaltar que a organização das mulheres nos setores populares sempre traz essa dimensão da constituição das mulheres como sujeitos políticos e como protagonistas da sua vida e da sua história. E isso está sempre vinculado a uma construção não só de autonomia, de soberania, mas de outras relações. E claro que essas lutas vão sempre se vinculando também às lutas das mulheres contra a violência patriarcal, em função pelo direito e a soberania sobre os seus corpos, reivindicando, por exemplo, questões como uma atenção específica ou na saúde da mulher e tantas outras coisas que nós poderíamos levantar aqui. Mas nós também temos que sempre lembrar como as mulheres dos setores populares estão na luta pela paz, contra o genocídio da juventude negra, contra a fome. E aí uma questão que a gente tem que olhar sempre, como esses processos de organização, que muitas vezes foram chamados de processos reivindicativos e até mesmo avaliado como pouco político ou como algo só da emergência ou do imediato, na verdade está vinculado a uma visão de mundo, a uma visão de defesa da qualidade de vida, de defesa da vida humana, baseada nessa ideia de que nós chamamos, não olhando para a dimensão da reprodução, ou seja, daquilo que a gente precisa para organizar a nossa vida, que não é só o emprego e o salário, também todos esses outros elementos que a gente já citou, da saúde, da educação, da creche, da habitação e assim por diante, do saneamento básico. E, portanto, como quando a gente olha de conjunto esses movimentos, tem essa dimensão de movimentos que lutam por essa dimensão da sustentabilidade da vida. E essa conexão com as lutas pela autonomia, contra a violência,
pela participação política das mulheres, foi cada vez mais dando uma dimensão ampla a essa luta das mulheres e uma conexão também com outros movimentos, né? Com os movimentos, com os movimentos das trabalhadoras rurais, com as trabalhadoras sindicalistas, com as mulheres de partido, nessa dimensão de pensar realmente a transformação de um mundo e a construção de uma perspectiva feminista para essa transformação da sociedade que a gente quer. Mas é muito importante a gente trazer como nessa organização popular das mulheres está muito articulado a dimensão de classe, de mulheres da classe trabalhadora, com a luta contra o racismo e a luta contra o patriarcado, né? E eu acho importante também a gente trazer para essa discussão que justamente quando a gente olha a médio prazo e olha de conjunto essas lutas, traz essa dimensão que eu já me referi, mais estratégica, quando eu estou falando de uma luta que está buscando construir as condições de sustentabilidade da vida, também como movimentos que o tempo todo tensionaram essa visão do mercado, da privatização, da individualização e a defesa de um Estado público, de um Estado que garantisse os direitos das maiorias. Mas, ao mesmo tempo, essas lutas não se esgotam, esses processos de organização das mulheres nos setores populares não se esgotam nessa dimensão só das reivindicações. Elas se ampliam na construção justamente dos vínculos comunitários nos territórios, da construção realmente de relações, e como a gente se referiu desde o início lá das mulheres negras, a gente vê isso na experiência das mulheres negras, né? Mas também justamente trazendo essa dimensão da construção dos comuns, né? De como a gente tem que defender aquilo que nós temos em comum e aquilo que é importante para nós. E são desde esses movimentos populares, nos territórios, que tem se gestado muitas experiências e respostas concretas que nos orientam, que nos dão ideias do que a gente quer construir, como, por exemplo, trabalhos coletivos, hortas comunitárias, creches organizadas pela comunidade, processos de autogestão, os restaurantes populares. E nesse momento, quando a gente tem uma crise como a que a gente está vivendo agora, acirrada pela pandemia, outra vez a gente vê como são esses movimentos que se organizam e que lutam justamente para garantir, a partir da solidariedade, essa dimensão daquilo que nós necessitamos cotidianamente para viver. E isso não é pouco, pelo contrário, isso é estratégico e isso realmente traz para nós toda essa dimensão de colocar a vida no centro e a dimensão de como é importante para a gente pensar a vida no centro, ter o cuidado como aquilo que organiza não só o nosso cotidiano, do trabalho doméstico, de cuidado direto da saúde das crianças, dos velhos e de nós mesmas e de todos e todas e todes, né? Porque o cuidado é uma necessidade de todos nós e todas nós, não é só de um momento da vida, nós somos pessoas interdependentes e como isso é importante justamente a gente trazer para o debate político e esse movimento, e o movimento das mulheres em geral, o feminismo em geral, traz muito esse debate, visibiliza esse trabalho doméstico e de cuidados que não é reconhecido, mas traz essa dimensão para a gente pensar a organização da sociedade, para a gente pensar as nossas relações sociais e também para a gente repensar o que é a produção que a gente quer ter, para que a gente quer mesmo produzir, como que a gente quer produzir, qual a comida que a gente quer ter, né? E, ao mesmo tempo, como é que nós queremos organizar as relações de poder na nossa sociedade? Como é que a gente quer ampliar a participação popular e a soberania popular? Eu acho que, desde os movimentos das mulheres em geral, desde o feminismo, todas essas dimensões têm sido trazidas, mas a contribuição que tem das mulheres populares organizadas na constituição de todas essas propostas e não só essas reflexões, esses conhecimentos, é extremamente importante para o nosso processo de luta pela transformação da nossa sociedade.